E aí, para tranquilizar o estudante, quem sabe a família inteira, né? Porque às vezes a mãe precisa também, o pai, o irmão que fica lá em casa apreensivo, um chazinho pode ir muito bem. Aliás, beber chá também no verão está cada vez mais comum e faz muito bem para a nossa saúde. Para conversar sobre o assunto, eu recebo a farmacêutica fitoterapeuta Carol Bauerman. Carol, muito obrigada por ter vindo com a gente, né? Obrigada Com esses pelo aromas, convite. essas cores aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que sempre rende muito, né? As pessoas têm muitas dúvidas, Carol. Eu tenho muita dúvida, não faço tanto chá como eu queria, mas quando vou fazer sempre tenho dúvida em relação à temperatura de água, qualidade de água, o que pode, o que não pode. Para começar, vamos mostrar o que tu trouxeste aqui pra gente hoje, o que a gente vai preparar ao longo desse nosso papo. E aí, enquanto a Carol vai falando, vai participando com a gente, se você tem dúvidas, se você tem ideias, se você tem aquele chazinho da vovó para compartilhar com a gente, 98405-2073. Vamos lá, Carol, o que tu trouxe aqui pra gente? Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiramente, eu trouxe a chaleira para a gente falar um pouco sobre a temperatura da água e como que a gente faz esse chá. Tem algumas particularidades, se a planta é macia ou se a planta é um pouquinho mais dura, como que faz esse chá, então eu vou demonstrar depois para vocês. Também sobre plantas verdes, frescas ou plantas desidratadas, o que é melhor também. E algumas opções para o verão, porque nós temos plantas que são melhores de serem utilizadas no calor e algumas no frio. Então eu trouxe também E isso. tem as da época também, a gente pode falar assim, Carol, o que tá na época? O que dá pra, o que a gente tem mais em abundância nessa época de verão? A gente sempre vai preferir o que está mais bonito, né? Então agora é época, por exemplo, da melissa, das hortelãs, dessas plantas mais refrescantes, Tá. que é o que o nosso organismo justamente precisa nesse período. Então até mesmo o capim-limão, todas essas plantas mais fresquinhas, até a lavanda mesmo, também a gente vai conseguir usar nessa época. Ai, que delícia, né? Tá, Carol, vamos lá. Quando a gente queria, né, eu e a Carol, a gente queria sentar aqui no chão para fazer como os orientais, porque estava pesquisando para ver como é que é a classificação de países que mais consomem chá no mundo. Todos estão no Oriente, né? O Ocidente consome muito menos chá, daí os orientais lá sentam, fazem toda uma cerimônia, para eles é muito sério, né, beber chá, Carol. Por que a gente não tem? Não sei se tu tens essa resposta para mim, mas por que aqui no Ocidente a gente não tem tanto esse costume? A gente não tem tanto esse costume, inclusive a gente fala chá, né? Mas para os orientais, o chá ele seria feito com essa plantinha aqui, que é a Camellia sinensis. Isso, que é para com a o gente chá mostrar para a verde. câmera. E a gente chama de chá, mas na verdade seria uma infusão com essas ervas. Cara, mostra de novo ali para ele, para a câmera. Certeza. Só para um pouquinho. Isso. Esse aí é o chá do Esse oriental. é o chá verde, exatamente. Que é o que eles mais consomem, é isso? Isso, tem as variações dessa mesma planta. O que é essa planta? É Camellia sinensis. Essa já está desidratada. Isto. E ela é o chá verde meio forte que a gente conhece aqui, é isso? Isso. E aí esses outros que a gente faz aqui, eles consomem lá de que forma? Ou eles não consomem? Depende muito da variação conforme o local. Então, tem algumas plantas que elas são daqui, elas são brasileiras. Ah, entendi. Então, depende a região, algumas plantas eles não tem lá, por exemplo. Lá em massa é esse aí? É esse aqui. E aí existem variações. Então, tem esse aqui, que é o chá verde, tem o chá branco, o chá preto, o chá vermelho. Várias variações, mas todos da mesma planta, que é a Camellia sinensis. Já estão chegando perguntas aqui. Deixa eu fazer uma pergunta já aqui, vamos ver. Quem que está conversando com a gente não se identificou, manda o teu nome pra gente aqui, de onde você fala. Qual é a melhor maneira de secar, desidratar o chá para ele não estragar, mofar? E como armazenar? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo descobrir o nome da pessoa que participou com a gente. Silvânia, obrigada pela audiência e pela pergunta. E aí, Carol, várias perguntas, né? Ai, que legal. A gente pode desidratar em casa, sim. Então, eu aconselho, você foi lá, colheu na sua hortinha um galinho de hortelã, por exemplo. Você não vai secar ele assim. Então, você vai tirar as folhinhas, vai deixar em cima de alguma bandeja, alguma forminha de bolo forradinha com papel e vai deixar aí mais ou menos uns 3 ou 4 dias. Se tiver até um solzinho da manhã, por exemplo, você pode colocar no sol. Então, para ela desidratar o mais rápido possível. Tá, tua mãozinha tá lá no ar, Carol. Então tá, galinho do hortelã, tira as folhinhas, põe em cima de alguma coisa que tem um papel, é isso? Isso, qualquer uma bandeja, uma forma, tem que ter papel, é bom. É bom, que aí evita o contato com a bandeja. E aí não vai mofar, talvez, como a Silvânia falou aqui pra gente, né? Isso. Então, se ela perguntou a maneira de desidratar, todos eles são assim? Funcionam dessa forma? Isso, tá. Pra não estragar, mofar. E como armazenar, daí ela tá perguntando. Armazenar, se for uma quantidade pequena, pouquinha planta, assim, que você vai usar até mais ou menos em uns 2 meses, pode colocar em potinhos, pode até reutilizar algum potinho. Vidro mesmo? De plástico ou de vidro, vidro, tanto faz. Mas o ideal seria em sacos plásticos,
porque a gente precisa evitar umidade e evitar a luz. Então, quanto menos luz essas plantas pegarem, melhor é. Tá. Então, em saquinho, dentro de uma gaveta, dentro de um armário fechadinho, é o melhor. Carol, tem muitas perguntas aqui, tem muita coisa pra gente falar, mas a gente vai pro intervalo. Mas eu queria ir pro intervalo bebendo um chazinho, a gente consegue? Conseguimos, O que a gente pode fazer agora? Com certeza. Então, olha só, agora a gente pode fazer um chazinho de manjericão. De manjericão. Pode ser? Tá. O manjericão é uma planta excelente para foco, pra gente conseguir se expressar direitinho. Sabe que eu nunca bebi chá de manjericão? É bem gostoso. Então vamos lá. Aí, esse com a folhinha verde mesmo. Isso, com a Tá. folhinha verde, recém-colhidinho. Então, para uma xícara de chá, mais ou menos desse tamanho aqui, Aham. a gente vai conseguir usar umas 3 ou 4 folhinhas. Já é a quantidade ideal para Tá, essa xícara. 4 folhinhas de manjericão, vão Isso. direto ali na nossa xícara, na nossa Isso. canequinha, tá? Coloca ali. Aí você pode aquecer a água. E aí a gente só vai verter essa água aqui e vamos Carol, temperatura da Tampar água, que é uma pergunta que eu sempre me faço. pratinho. Pode estar fervendo ali, a chaleira está fervendo, já coloco direto, tem que esperar um pouquinho, como é que funciona? Para essas plantas macias, tipo o manjericão, as hortelãs, essas plantas bem macias e molinhas, a gente vai aquecer a água. Quando começam a subir aquelas bolinhas, quando ela começa a fervura, a gente desliga e essa temperatura é ideal. Quando a gente vai usar, por exemplo, uma casca de canela ou um anis estrelado que são mais durinhas, aí a gente vai esperar ferver e deixar uns 3 minutinhos fervendo. Ah, Tem ferver essa- bastante, tá. Isso, tem Então, no essa nosso caso diferença. aqui, o nosso chá de manjericão tá ali. A Carol fez, como a gente pode fazer em casa, para quem não tem a chadeirinha Bem especial, uma canequinha, um simples. pratinho. Deixa quanto tempo? De 3 a 5 minutinhos. Então, depois, quando a gente voltar do intervalo, que eu vou saborear o chazinho de manjericão feito pra Carol.